Olá, pessoal. Sou Milene Andrade, sou assessora de investimento na Inspira Investimentos e hoje estou aqui com a Caroline Costa, nossa gestora de risco. Carol, para uma pessoa sem filhos e jovem, o que você indicaria em relação à gestão de risco? Tudo bom, Milene? Então, pessoal, como a Milene bem apresentou, faço parte do Grupo Inspira há mais de 3 anos e é um prazer para mim hoje estar conversando sobre um assunto que eu tanto gosto e um assunto tão importante para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia e principalmente para os nossos clientes aqui do Grupo Inspira. É, Gostei muito da tua pergunta, tá? Porque é algo que nos traz um senso de urgência, digamos assim, né? Porque quando a gente é jovem, não tem filhos, parece que o seguro não entra, parece que não encaixa, parece que não faz sentido. E eu escuto muito isso em reuniões com assessores. Mas eu comento assim que o mercado de seguros ele está sempre se reinventando, ele está sempre trazendo produtos muito ao encontro, né, da necessidade dos nossos clientes. E um deles são os produtos de benefícios em vida, né? Porque a gente não vai estar pensando aqui numa sucessão, numa presença financeira, mas a gente tem que trazer a questão da sobrevivência desse jovem, desse cliente, mesmo não tendo filhos, porque quando a gente pega um teto, uma idade de 25 anos, um jovem que está em formação de patrimônio, um jovem que já está no mercado de trabalho, ele muitas vezes não vai querer voltar a ser um dependente financeiro da família, né? Ele já está buscando a sua independência. E o trabalho que é construído, né, trazendo aqui como exemplo do planejamento financeiro, junto com o assessor, junto com o trabalho de vocês, ele tem um ciclo, ele trabalha o longo prazo, né? E a gente precisa usar essas ferramentas para blindar qualquer questões que possa sair do roteiro dele na questão do longo prazo. E aí eu vou trazer algumas coisas na prática, tá? Quando a gente fala em sobrevivência, em benefícios em vida, a gente está falando de um DG, uma doença grave, todos estamos sujeitos a ter, e é algo que mexe com o bolso. Esse produto ele traz uma liquidez financeira para o cliente poder focar na recuperação, na sua saúde. A gente está falando aí num produto de invalidez, uma invalidez acidental, uma invalidez funcional, a gente está falando aí de diárias por internação hospitalar, né? Que é um caixa, é um recurso que entra num momento de dificuldade também para ele não precisar buscar esse auxílio na família, né? Porque aí muitas vezes parte do modelo de trabalho dele. Então, muito importante ele blindar a presença dele dentro de um pilar financeiro com benefícios em vida. Quando eu convido um cliente para participar de uma gestão de risco, o que é uma gestão de risco? Muito bem. É engraçado porque às vezes quando o assessor estende esse convite, a gente recebe. Pode me adiantar um pouquinho sobre o que é a gestão de risco, sobre o que nós vamos falar? E nada mais é do que a oportunidade desse cliente sentar, respirar e entender quais as dores que ele tem, né? O que a gente pode, junto com a ferramenta, junto com essa estratégia, blindar ele hoje, né? E eu gosto muito dessa palavra, uma blindagem patrimonial, né? Ela vem ao encontro da gestão de risco, que é tentar uh, deixar esses problemas dele hoje protegido. Por exemplo, quando a gente pensa num pai, né? Aí a gente traz a questão da sobrevivência, é uma dor para ele. Quando a gente pensa num profissional que ele é o pilar da empresa dele, se ele precisar ter uma parada estratégica para um foco numa doença, né? É uma dor. Quem que vai tomar frente? Como que fica esse financeiro? Como que fica as contas fixas? Talvez o cliente não consegue sozinho, né? Identificar esses pontos. Então, é uma conversa, nada mais é do que uma conversa onde a gente vai entender as dores dele e junto a gente vai construir, então, esse plano de ação, né? E aí a gente vai buscar
a nível de mercado, com parceiros estratégicos e apresentar soluções ao encontro do problema dele. Muito bem, Carol. Nós trabalhamos muito, atendemos bastantes profissionais liberais, médicos, nutricionistas, dentistas. Eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre como funciona a gestão de risco para esse público. Tu indicaria essa gestão de risco para esse público? Perfeito, Milene. Eu costumo dizer que a gestão de risco, ela cabe para qualquer profissional hoje, inclusive para um estudante, né? Digamos assim, a gente não tem um público perfeito. Mas quando a gente vai nichar a questão da profissão, e aí eu não posso deixar de mencionar assim os profissionais liberais, que é o caso de um dentista, um nutricionista, um fisioterapeuta e até mesmo o empresário hoje, né? Ele não tem uma âncora, ele não tem um lastro como um profissional funcionário público, né, que tem uma ancoragem ali pelo CLT, um funcionário de uma grande empresa que também tem essa âncora, ele está desassistido, né, totalmente. Então, sim, se eu tivesse que escolher, hoje eu escolheria esses profissionais. Profissionais de escolha, né, liberais, que não têm essa ancoragem. E aí buscar esse recurso de forma privada. E nós temos hoje aí no mercado grandes parceiras, né, grandes seguradoras com produtos que podem ser moldados para esse cliente. E aí eu quero só aproveitar e fazer também um gancho aqui sobre o nosso trabalho aqui na Inspira, né? Como todos sabem, a Inspira é um escritório que nós temos aí a XP como nossa parceira, e a gente tem grandes seguradoras também embaixo desse guarda-chuva. E, e não é receita de bolo. Para cada cliente, uma consultoria individual, são produtos para aquele momento de vida. E fica aí o convite, né? Para quem também quiser participar, ter acesso não só para os clientes, mas também no público em geral. É um trabalho que a Inspira estende, né? Sem custo. Fica o convite para quem quiser participar e ter oportunidade de receber, então, essa consultoria. Carol, as seguradoras estão trabalhando com um produto novo chamado Whole Life. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Qual a tua opinião sobre esse tipo de produto? Perfeito, Milene. Bom, eu sou suspeita para falar, até porque eu sou uma defensora desse produto, né? Eu acredito muito no modelo Whole Life, é um modelo americano. Grandes seguradoras trouxeram então essa estratégia aqui para o Brasil. E ele é um produto, como o próprio nome diz, vida toda, né? Mas ele tem um benefício muito legal, entre outros, e aí, claro, eu não vou ficar falando tecnicamente aqui no produto, que é uma janela de resgate. E como corretora, muitas reuniões que já participei com clientes, às vezes eu escuto: "Nossa, mas eu vou ficar pagando um produto e depois eu não vou ter nenhum retorno, paguei por anos e não utilizei". Eu até brinco e comento: "Que bom, né, se não utilizou é sinal de que está vivo". Mas Sim. o Whole Life vem justamente para suprir essa objeção, digamos assim. Existe uma janela de entrada, o cliente escolhe o prazo que ele vai construir esse planejamento, e ao final desse prazo, vamos trazer como exemplo 10 anos, e tudo deu certo na vida dele, né? O produto entrou com uma rede de proteção, ele tem sim como possibilidade resgatar os valores que ele investiu. E aí a gente não vai comparar o investimento, mas sim ele tem performance, ele tem atualização por inflação, né, atualização por IPCA, e dá a possibilidade desse cliente fazer o resgate, se assim não fizer mais sentido para ele, ou não ter mais o compromisso, né, de pagar o custo e ter algo já estruturado para a vida inteira. Eu acho que é uma inovação muito importante para o mercado de seguros, e ele vem muito ao encontro do cliente Inspira, do cliente que a gente trabalha hoje com planejamento financeiro. É um dos principais pontos que a gente trabalha com o Rolife. Carol, tu comentaste também sobre os empresários. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre a transmissão de patrimônio e a sucessão. Onde que o seguro de vida, a gestão de risco entra nesses casos? Ok. Olha, Milene, quando a gente traz para a pauta a sucessão, né, a transmissão de patrimônio, é um assunto que está muito
em alta aí em função de reforma tributária, alterações aí no modelo, né? Daria até inclusive uma outra conversa, tá? Porque o assunto ele é vasto, ele é amplo. Mas antes da gente falar propriamente dito da sucessão, que sim, né, a gestão de risco é uma ferramenta importante, eu acho que falta, a gente conversou ali sobre sobrevivência, né, eu acho que falta um pilar muito importante, que é aquele cliente, aquele perfil que precisa de uma presença financeira mesmo na falta, né? E aí a gente traz como exemplo um pai de família, um gestor de uma família, ou alguém que é responsável por algum ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, porque aí a gente consegue pensar que essa pessoa está formando um patrimônio, que na falta ela vai transmitir esse patrimônio, mas a gente não está falando da presença financeira dele, né, da liquidez imediata, que é o que a gestão de risco traz. Então, fica como um ponto de reflexão. E me disponibilizo a gente conversar numa próxima etapa sobre a sucessão, tá? Que seria o terceiro pilar, digamos, é o último, mas mais importante a presença financeira, né? Para quando fica filhos, quando fica cônjuge, como que fica a sobrevivência dessas pessoas? Muito obrigada, Carol, pela nossa conversa. Já fica aí que o nosso próximo vídeo será sobre sucessão com a Caroline Costa.